Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando o vídeo assim porque eu não quero editar, não quero ficar perdendo tempo editando e tudo mais. E quem acompanha o canal já há mais tempo vai observar que os vídeos mais antigos, né, aparece eu com uma carinha um pouquinho mais cansada, né? Por quê? Porque eu gravo os vídeos sempre para passar o máximo de realidade possível. E uma das maneiras de passar a realidade é tu mostrando as pessoas na maneira que ela está mais cansada ou desconfortável possível. Que é mais legal, é mais interessante. Então, quando a gente fala que trabalha muito, às vezes a pessoa não tem muita noção das coisas. Que a gente fala que é cansativo o trabalho. Mas, hoje, além de falar um pouquinho disso, também vamos falar de um caso que está sendo bem chamativo para mim, né? É a pessoa com menos de um mês em Portugal, já está encaminhando todos os documentos do CEF e só esperando a data para marcar a entrevista do CEF. Então vamos conversar com o Diego, que está morando aqui em casa, tá? Vamos lá então, aproveitar que ele nem sabe. Eu só comentei com ele, ó, vamos gravar o vídeo? Vamos! Então já vou ir direto lá ao ponto para gravar com ele. Então vamos gravar o vídeo, Diego? O negócio é ser objetivo, direto, né? Vamos gravar, né? Então tá bom. Diego, quanto tempo tá aqui em Portugal? Vai fazer um mês. Dia 8, né? Dia 8. Então, quanto tempo levou pra te conseguir o teu primeiro trabalho? Teu primeiro trabalho, assim, que apareceu pra... Se tu quisesse, podia já ficar aí trabalhando nele. A gente chegou na quarta-feira, sexta eu fiz a entrevista e sábado eu fiz um teste. 3 dias depois. Né? Ou seja, tu já fez um teste que dependeu mais de ti se quisesse ficar ou não, né? Sim. E daí era onde? Era numa churrascaria. Era numa churrasqueira. Era churrasqueira, que nem eles chamam. Churrasqueira. E daí, né? Vamos falar de nível de dificuldade das coisas. Dificuldade não, né? De trabalho. Tu tinha trabalhado tanto alguma vez na tua vida? Que nem na churrasqueira, não. Não. Trabalhei muito. Foi muito puxado, né? Foi muito puxado. É o pior tipo de trabalho em restauração que alguém pode ter aqui em Portugal. E o Diego de cara já pegou, né? 12 horas, fiz um intervalo para almoço de 10 minutos só. Comia, onde é que tu almoçou sentado na mesa? Não. No balcão, no próprio balcão ali do lado. Em pé mesmo? Quase meio que em pé, assim. Então, né, puxado. O salário aparentemente era bom, né? Era bom. Era em torno de 800 euros, né? Que eles queriam. 150, eu acho. Era bom, só que daí batia de frente com o que tu queria aqui em Portugal, né? Que era ter qualidade de vida, né? Tirando que tu ficou com as mãos cheias de bolha, né? Por causa da churrasqueira, inchou, a aliança quase não mexia no dedo. Então, né, foi lá, fez o teste, né? Não deu certo. E não deu certo não, tu não quis, né? Deu certo, mas tu não quis, né? Sim, basicamente foi isso, né? Até porque era um pouco longe, eu ia praticamente ficar na empresa lá no trabalho, na churrasqueira. Eu vim pra casa só pra dormir, trabalhar 10, 12 horas, era praticamente isso, então... O salário era baixo pelo tipo de trabalho, isso. Né? Basicamente era isso. O que tu fazia no Brasil? Tu era empresário, né? Eu antes era empresário, depois eu acabei deixando de ser empresário e fui para a área administrativa no Brasil. Então tu tinha um café, né? Isso, um café. Então tu abriu mão disso para vir, para ter uma experiência diferente e talvez no futuro também empreender novamente, né? E tá, e depois da churrasqueira, o que surgiu para ti? Algumas vagas, assim. Eu fiz acho que mais 3, 4 entrevistas, todo dia me ligando para marcar entrevista ou para vir fazer um teste. E daí eu optei por aquilo que eu ficava mais cômodo para mim. Não só em questão de salário, né? Distância, o tempo que eu ia levar para ir para o trabalho, foi a minha escolha. E também firmeza do empregador, né? Isso, firmeza. Contrato, o que ele ia, né? Quais eram os benefícios que ele iam me dar. E então, nessa que eu acabei optando, eles me deram contrato de trabalho, tiraram a minha segurança social. Foi a minha escolha, né?
E daí, como é que tu diz que tu sentiu diferença? O que tu notou de diferença dos outros lugares que tu fazia entrevista, que teve alguns lugares aqui próximo de casa, que tu fez entrevista, podia começar a trabalhar, teve lugar que tu foi mais de uma vez, sim, e mesmo assim tu acabou optando por esse lugar que tu tá agora. O que teve de diferente? Falavam demais, não falavam em questão de contrato, de fazer o contrato de trabalho, falavam que eu não precisava me preocupar com o salário, que isso depois, conforme o mês e o faturamento, eles conversavam e me pagavam. Tipo, eu poderia ficar um mês lá e eles não me pagavam, eles não me falavam em questão de salário. Então tu não teve alguns que tu foi fazer entrevista e não foram claros contigo, e por essas e outras tu acabou indo para essa que, aliás, já até, né, te chamaram para fazer até a inscrição no CEF, né? No CEF, na manifestação de interesse. Isso foi semana passada, né? Semana passada. Semana passada. Então, com 3 semanas, tu fez o NIF, tu encaminhou a Segurança Social, conseguiu o contrato de trabalho, começou a trabalhar, já recebeu, né? Porque já recebeu, né? Dias que eu trabalhei ali no mês passado. E já fez a manifestação de interesse em 3 semanas de Portugal. E já tá, e já veio do Brasil também com um lugar para morar, então já procurou e tudo, e veio com tudo certo. Então isso aí, pessoal, para mostrar um pouquinho da organização, faz toda a diferença. E tu vim também com uma reserva de dinheiro. Planejamento, né? A gente não veio louco com 500, 800 euros, como o pessoal vem falando aí nos grupos. Eu não gasto muito, eu não sei o que. Aqui chega e gasta. A gente achou que não ia gastar e a gente veio com uma boa reserva e gasta nesses 30 dias que a gente está aqui, né, praticamente, a gente gastou bastante. E praticamente... Quer falar de número? Quanto que gastou? Somando tudo, mais ou menos, por cima. 1.600 euros. 1.600 euros. Isso porque já veio com um lugar meio que certo para ficar. Exato. Já com um quarto lá garantido. Trabalho a gente não estava tão preocupado porque a gente veio com uma reserva financeira boa, né? Mas desde o início que a gente chegou aqui, a gente ia passear, conhecer algum lugar, mas a gente sempre estava com o currículo na mão e perguntando, tem vaga de trabalho. Na verdade ia procurar emprego e fazia um pouco de turismo, né? Era o contrário, né? Ia lá, tirava uma fotinho e tal para os parentes. Então, né? Que nem agora, a gente está no outono, indo para inverno. E o que tu sentiu de Portugal? Tem emprego? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. E não é todo mundo sério, né? Nem todo mundo tá, né? Principalmente quem vai para restauração acaba passando, né, por poucas e boas. Vale a pena conversar bastante, né, com o empresário que está querendo te contratar e ver o que ele está querendo transparecer para ti, né? Eu acho para quem vem com planejamento financeiro, tudo certo, estruturado, não já chegar de cara pegando a primeira oportunidade que aparece, e sim pesquisar bem, ver o que os empregadores têm para oferecer, né? Desde os benefícios até contrato, tanto que essa churrasqueira que eu fui trabalhar, o contrato era só depois de 2 meses, ou seja, praticamente tu não receberia, porque ninguém fica 2 meses lá. Exato. Ou seja, né, o cara, era uma maneira dele de não pagar imposto. Exatamente. Porque, né, te enrolava os 2 meses, que era o tempo que a galera ficava mais ou menos, né, que dava para sentir lá, que dava um rodízio de pessoal. Sim. E lembrando que isso é ilegal, né? Se a pessoa vai botar alguém para trabalhar, ela tem que dar contrato, né? Porque tem que pagar os impostos. E para quem está vindo também é importante para poder se legalizar o mais breve possível, né? Quanto, assim, Diego, que tu diria assim para alguém assim, tô pensando em ir para Portugal, quanto tu acha que eu deveria trazer? Quanto que tu acha que alguém deveria trazer para Portugal para começar a procurar um trabalho? Lembrando que assim, qualquer coisa, uma pessoa que venha para ou trabalhar em restauração, ou fábrica, ou obra, que venha procurar nesse tipo de trabalho, o quanto que tu falaria para essa pessoa trazer? No mínimo uns 1.200, 1.500 euros. Nessa faixa, menos que isso eu acho muito arriscado. 1.200, mas tu já gastou 1.600? É porque assim, se tu vem para um quarto, geralmente o quarto vai pagar uma calção e mais o primeiro mês, né?
Mas assim, no básico do básico, já pensando que em 15, 20 dias tu vai estar trabalhando. Menos que isso... Já não serve esse dinheiro, já gasta. Não consegue. Porque assim também, o que acontece também é a pessoa, né? Vai pra entrevista e aparece outra entrevista no mesmo dia. Exato. E não conhece. Então a pessoa vai gastar com Uber, vai gastar com táxi, ela não vai poder arriscar, ou até pode arriscar, né? Pegar um meio de transporte que também vai gastar dinheiro. Então acaba indo muito dinheiro, né? Uhum. Os preços das coisas também, às vezes a gente não tem noção, né? Sim, é mercado, às vezes tu vai no mercado, que seja, sei lá, uma manteiga. A mesma manteiga no mercado, a diferença de €1, um e pouco. De uma manteiga, às vezes se tu não pesquisar bem, né? Se tu não olhar bem, não pegar uma promoção. Isso, tu acha que tô pagando barato, mas no fim tu vai no outro mercado, tá mais barato ainda. Então é tudo coisa que a gente demora para aprender, né? É uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo. E o que mais importa, assim, para quem tá no Brasil, e o que mais preocupa também, é a questão de migração. O pessoal bate pavor, né? Como é que foi a migração para ti? A nossa foi super tranquila. A gente saiu do Brasil com muito medo porque dos grupos que a gente acompanha ali de Telegram, WhatsApp, principalmente o pessoal que está no Brasil, parece que eles ficam falando muito assim, que nossa, são uns monstros que vêm por escala, porque senão tu não vai passar, tu vai ficar barrado, e a nossa foi super tranquila. O cara até meio que brincou com a gente assim na imigração sobre o meu sobrenome. Então ele olhou ali, olha aí. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve mais problemas saindo do Brasil, com a Polícia Federal, do que aqui em Portugal quando a gente chegou na imigração. Aqui foi super tranquilo. Lembrando que o Brasil, ele tem, né, como aqui em Portugal, no Brasil também tem as metas, né, de controle para evitar a saída de drogas e tudo mais. Então quando acaba passando alguma coisa que pode ser suspeita, acaba, né, sendo mais puxado. Sim. Eu, quando vim para Portugal, eu tinha ganhado um aviãozinho, um avião de brinquedo, né, da TAM, e esse brinquedinho eles se encarnaram olhando. Eu olhei bem revoltado para eles e só falei, se vocês abrirem isso aí, vocês vão ter que fechar exatamente do mesmo jeito que tá. Então eles acabaram não abrindo, né, mas dependendo da pessoa, eles já iam querer abrir para ver se tinha algum problema. Então, é normal, né, na saída do Brasil eles tomarem precaução a mais, porque, né, tá o nome do país em jogo também, né. Então, migração foi tranquila. Super tranquila. Jogou o carimbinho, veio com voo direto aqui para a cidade do Porto, né. Desceu ali no aeroporto. E como é que foi os primeiros dias, assim? O que tu sentiu em Portugal? Gostou? Sobre a nossa expectativa de Portugal, foi acima do que a gente esperava. A gente está adorando Portugal. Lógico que sozinho, sem conhecer nada, bem difícil assim. A gente contou com a ajuda do Michael. Né? Foi pouca, só um lugarzinho que outro aí. Só um lugarzinho outro, senão a gente estaria bem perdido. Querendo ou não, os 1.200, 1.500 que eu falei seriam praticamente impossível. Para se deslocar, desde pegar um Uber, um táxi, qualquer coisa, a gente estaria gastando até mais do que a gente, né, gastou, se não fosse o Maicon orientando a gente até, né? Mas isso foi pouca coisa também, foi muito do trabalho de empenho de vocês, de desempenho, porque eu acordava de manhã, vocês já estavam em pé, sim, que já tinham mandado uns e-mails e tudo mais, e já estavam com alguns lugares para ir fazer entrevista, e depois já tinham outros lugares para passar e largar currículo, e depois voltaram em alguns lugares que já tinham largado o currículo e estavam precisando, para botar aquela pressãozinha para chamarem, né? Que até que a Kathleen ali acabou dando resultado, acho que para ti também deu, né? Sim. Como é que foi esse negócio que tu largou o currículo e foi mais de uma vez? Como é que foi isso? Tanto que alguns currículos eu entreguei em mãos e outros foi tudo pelo LX. Não fui em nenhuma plataforma, em algum site, o resto das vagas que eu vi tudo pelo LX. Desde o primeiro dia que eu entreguei, eu já recebi ligação ou SMS, que aqui é bem comum, né? Desde o primeiro dia. Tinha dia que eu tinha 2 entrevistas. Ou perguntando se eu já estava trabalhando, se eu já tinha documentação, se eu estava já, né, regularizado no país. E
assim que eu fui atrás das vagas e optei pelaquela que eu tô agora. Tá certo. Então tá, muito obrigado aí, Diego, por mostrar um pouquinho da tua experiência aí. Recém-acordado aí, com remela nos olhos. Dormindo ainda. Então tá, brigadão aí, Diego, tá? Valeu, Forte abraço obrigado. aí. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo. E é isso aí, pessoal. Então tá, um abraço aí a todos. Um abraço.